Muito bom dia a todos, a todas. Nós vamos começar o estudo de hoje perguntando se todos aqui estão animados, estão com energia para mais um dia de tratamento, de aprendizado. Perguntamos isso porque, como o nosso irmão Jurandir Portela já nos disse, o tema sobre o qual nós vamos conversar um pouquinho essa manhã é "Tem de bom ânimo". Essa que é uma frase de encorajamento, de esperança, de fé, dita a todos nós por Jesus, e que nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, da seguinte forma: "Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Então, sobre essa frase que nós vamos nos debruçar essa manhã, para refletir um pouco, analisar parte a parte o conteúdo profundo que ela nos traz, para então tentar tirar dela alguns motivos para fé, coragem, esperança e certamente bom ânimo, inclusive, como já nos disse o nosso irmão Sérgio Guassoni, agora na mensagem inicial. Inicialmente, nos parece importante compreender um pouco do contexto no qual essa frase foi dita. Por que Jesus a disse? Em que momento? Para quem? Diante de quais situações? Então vamos pensar um pouco, primeiramente, no contexto desse ensino. No Evangelho de João, essa frase dita por Jesus está inserida no trecho que ficou conhecido como sendo o da última ceia. O último momento de Jesus, de um contato mais íntimo, de um contato fraterno mais próximo com seus apóstolos, porquanto ele já previa as perseguições pelas quais passaria dali a alguns instantes, a prisão, a crucificação, e portanto um momento no qual se nota um clima geral de despedida. Jesus nesse momento como que se despede dos seus apóstolos. Sendo assim, Jesus procura deixar registrado no coração de seus discípulos suas principais lições. Ele reafirma a lição da paz como uma aquisição íntima de cada ser, transmite mais uma vez a lição suprema da humildade quando ele mesmo se cinge como escravo e ajoelha-se para lavar os pés dos apóstolos, a lição do amor quando ele diz que os apóstolos seriam reconhecidos como seus seguidores por muito amarem, e um momento também no qual, prevendo as futuras perseguições pelas quais os discípulos passariam, ele os adverte das aflições que iriam vivenciar e os encoraja, dizendo que nessas aflições mantivessem um bom ânimo. Então, uma vez que já entendemos o contexto geral desse ensino, vamos também esclarecer alguns conceitos importantes que fazem parte dessa frase de Jesus, que nos ajudam a começar a compreender um pouco mais o seu conteúdo profundo. Primeiro, vamos pesquisar um pouco o significado da palavra ânimo. Não conseguimos achar bom ânimo, mas encontramos no dicionário a palavra ânimo, que vem do latim animus, significando alma, coragem e determinação diante de obstáculos, vontade a fim de alcançar algo, humor. Mas Jesus acrescentou a esse substantivo ânimo o adjetivo bom, nos dizendo, portanto, de um bom ânimo. Então nós falamos de uma coragem e uma determinação para alcançar bons objetivos, uma vontade a fim de alcançar metas edificantes. E é isso que nós vamos chamar daqui por diante de ânimo ou bom ânimo. Também é importante entendermos o sentido do desânimo, porque afinal de contas Jesus só encoraja ao bom ânimo aqueles que ele via que tinham a possibilidade de cair no desânimo,
Ou seja, o bom ânimo é um remédio para o desânimo. O desânimo, por sua vez, no dicionário, designa falta de ânimo, abatimento, cansaço, esmorecimento, desalento, tristeza, sossobro, que designa falta de energia, e mesmo um estado depressivo. Mas quais são as causas do desânimo? Vamos pensar um pouco também sobre isso. Identificamos 3 possíveis causas para o desânimo. A primeira delas, o desânimo como consequência da desilusão pela perda dos objetivos existenciais. Então, os objetivos que nós temos, objetivos, sonhos, metas, que nós temos desde a infância, na adolescência, no início da idade adulta, e quando nós vemos esses nossos sonhos, objetivos e metas se desfazerem, nós nos desiludimos e caímos em desânimo. Também vamos encontrar o desânimo como consequência da descrença por supor que as dificuldades são invencíveis. Acontece então quando acreditamos que os obstáculos, os problemas, as dificuldades que vivemos são tão grandes que nós não temos força o suficiente para poder enfrentá-los. Então entramos em descrença e logo em desânimo. Desânimo também como um desinteresse pelas boas obras, uma falta de dedicação, de devotamento às boas obras, as quais poderíamos ajudar com bom ânimo. Bem, uma vez que já então entendemos o contexto geral no qual esse ensino foi dito e também alguns conceitos importantes dessa frase de Jesus, vamos procurar daqui por diante fazer um estudo dessa passagem à luz dos ensinamentos consoladores da doutrina espírita. Nessa frase de Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, nós podemos encontrar 3 construções de pensamento. Na primeira, no mundo tereis aflições. A segunda, mas tende bom ânimo. E a terceira, eu venci o mundo. Então nós vamos analisar cada uma dessas 3 construções de pensamento da seguinte forma. Na primeira, quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, nós vamos procurar pensar um pouco sobre qual é a nossa definição de aflições, o que nós entendemos como sendo as nossas aflições e quais as suas causas. Na segunda construção de pensamento, quando Jesus diz, mas tende bom ânimo, vamos procurar entender que o bom ânimo não é uma virtude que está dada no início da caminhada, mas sim um aprendizado, uma construção que nós vamos obtendo mediante oportunidades de exercitar o bom ânimo. E na terceira construção de pensamento, quando Jesus diz, eu venci o mundo, nós vamos tentar analisar um pouco os exemplos de Jesus como nosso modelo e guia, como uma fonte de bom ânimo para todos nós. Para isso, nós vamos ir nesse livro Jesus no Lar, no capítulo 39, intitulado O Poder das Trevas. É um livro no qual Jesus, a cada noite, depois de atender a grande multidão que sempre o seguia, se reúne com seus discípulos para esclarecer algumas dúvidas, reforçar alguns ensinamentos, e sempre por forma de parábolas. Esse livro, que é da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Neo Lúcio. Então, no capítulo 39, intitulado O Poder das Trevas, nós vamos encontrar uma bela parábola de Jesus, cujo tema central é a relação entre o desânimo e o bom ânimo. Como se trata de uma obra literária de Neo Lúcio, eu vou me permitir pedir licença a vocês para fazer a leitura do texto, uma vez que ele também é de grande beleza. Então ele inicia assim: centralizando-se a palestra no estudo das tentações, contou Jesus sorridente. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente, isso é, destemidamente, sem medo, em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento à fé e à caridade,
que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços, sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas, a fim de ouvi-lo a respeito. Então Jesus está dizendo nessa parábola que existia uma cidade de pecadores, e nessa cidade um servidor do bem, que se devotava de tal forma à fé e à caridade, que os espíritos do mal daquela cidade começaram a se incomodar e a tentar criar alguns planos para prejudicarem aquele servidor do bem. Então eles se reúnem e começam a arquitetar e a traçar esses planos. Um companheiro de consciência obscurecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado falou com ênfase: não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Isso não, disse o perverso orientador. Para um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é libertação. Encontraria ele, assim, 1000 meios diferentes para aumentar as suas contribuições à humanidade. Então, que tal castigarmos a sua família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo de opróbrios, que é desonra, e ingratidão? Aventou o pequeno perturbador reticencioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu uma gargalhada franca e disse: não vês que nesse modo se integraria facilmente ele com toda a família, que é a multidão? O embaixador, desapontado, acentuou: será talvez conveniente que flagelemos o corpo, crivá-lo-emos de feridas e aflições? Então observe, eles estão arquitetando um plano para poder prejudicar aquele servidor do bem. Primeiro eles falam de prejudicá-lo materialmente, depois eles falam de castigar-lhe a família, depois de castigar o corpo com enfermidades, e continuam. Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Bom, então que tal movimentarmos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele? Clamou o emissário. Então mais um plano para prejudicá-lo, levantar ódio gratuito contra ele. Para quê? Tornou o espírito das sombras. Ele se transformaria num mártir, redentor de muitos, se valeria de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Exasperado agora, o demônio menor traduziu: será, enfim, então, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? O que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. A morte seria para ele a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. E vendo que o aprendiz vencido se calava humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou loquaz: não sejas tolo, tive uma ideia. Volta e dize a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de um mesquinho velho desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça e verás. O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca de sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como estas: como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de um obscuro fragmento de lama? Então ele começou a lançar pensamentos de pessimismo na mente daquele servidor do bem. O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações do espírito do mal, olvidou, ou seja, esqueceu, que a árvore frondosa começa no broto frágil
e deitou-se desalentado no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Jesus encerra aqui sua parábola, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida, e os apóstolos, na companhia dos demais, se despediram dessa noite cismarentos e espantadiços. Pois bem, então, com base nessa parábola de Jesus, nós vamos conversar um pouco sobre aqueles temas que já dissemos: as nossas aflições, as causas das nossas aflições, como se esforçar e construir o bom ânimo em meio a essas aflições, e por fim, como ver no exemplo de Jesus como nosso modelo e guia um caminho para o bom ânimo. Então nós vamos analisar alguns trechos dessa obra e conversar sobre os seus significados. Selecionamos primeiramente um dos primeiros trechos, no qual Jesus diz: um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento. Bem, nós vamos ver que aqui nessa parábola, nesse trecho em específico, Jesus atribui a causa das aflições daquele servidor do bem à perseguição dos espíritos das sombras, como se eles fossem os causadores dos sofrimentos daquele homem. Porém, como se trata de uma parábola, Jesus sempre ensinava por parábola, nós precisamos ver, nesse momento, nesse ensinamento de Jesus, um ensinamento simbólico, um ensinamento metafórico, o qual ele vai falar das causas das aflições. Porém, Kardec vai nos mostrar no Evangelho segundo o Espiritismo que as causas das aflições são outras, não é? Não são os outros que nos causam sofrimentos ou aflições. Nós vamos ver já já. Além disso, logo em seguida nós vemos que Jesus começa a listar todas as aflições que eles buscaram causar naquele servidor do bem. Aflições materiais, aflições familiares, aflições de saúde e outras. Então, primeiro nós vamos conversar um pouco sobre o que são as nossas aflições. O que cada um de nós considera como sendo as suas aflições, os seus sofrimentos, a sua infelicidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito que se denomina como Delfina de Girardin apresenta uma psicografia intitulada A Desgraça Real. Nesse texto, ela vai dizer que as nossas infelicidades, as nossas desgraças, sofrimentos, aflições, chamemos como quiser, não estão no momento imediato em que aquele sofrimento se manifesta, mas sim na consequência de um determinado fato. Por um certo imediatismo da nossa parte, a gente tende a ver o sofrimento como uma manifestação presente, como um incômodo atual. Mas ela diz, claro, certamente isso é também uma aflição, mas está principalmente nas consequências dos fatos. E para elucidar, ela dá alguns exemplos. Ela diz que, de um modo geral, nós achamos que os sofrimentos, que as aflições, são miséria, fome, dívidas, morte de amigos ou entes queridos, traições, orgulho e vaidade feridos. De um modo geral, nós associamos as nossas aflições àquele primeiro quadro ali. Mas ela diz, claro, certamente esses primeiros itens descritos ali naquele primeiro quadro são também aflições, nos causam dor, nos causam incômodo, deixam um sabor amargo na existência. Porém, ela diz que as aflições mais preocupantes são aquelas de ordem moral. Então ela diz, a desgraça real é, de fato, a busca pelos prazeres que comprimem a consciência, a satisfação dos vícios morais, como orgulho, egoísmo e vaidade. Então ela vai dizer, claro que ela não está afirmando que aquela primeira lista não nos cause dor, não seja aflição, mas ela vai afirmar que aquelas mais preocupantes são as do segundo quadro, né? Os nossos vícios morais. Então, o sofrimento mais grave e o que temos mais dificuldade de perceber são esses do segundo quadro, pois são internos, eles não aparecem, né? São nossas
imperfeições morais de um modo geral. O orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ciúme, o apego, a cólera, as mágoas, as culpas, etc. Então isso amplia a nossa compreensão em torno das nossas aflições. A gente não pode restringir as nossas aflições às dificuldades materiais que nós vivemos, às dificuldades externas, mas precisamos ampliar essa visão e entender como principal aflição aquelas que nós trazemos no espírito, que são os vícios morais. Mas quais são as causas das nossas aflições? Qual a explicação para elas? No Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 5, Kardec vai falar sobre a justiça das aflições. Então ele afirma: se Deus é infinitamente sábio, infinitamente bom e infinitamente justo, toda aflição tem uma causa justa. Então nós não sofremos por acaso. Serginho disse isso na mensagem que ele acabou de ler. Deus não lança dados. Nossas aflições, nossas dificuldades não são obra do acaso. Elas têm uma explicação justa. Então Kardec vai separar as causas das aflições em dois grupos. As causas atuais das aflições, que são aquelas cujas origens estão na atual encarnação. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso logo mais. E as causas anteriores das aflições são aquelas cujas origens estão em encarnações anteriores. É claro que nós podemos nos perguntar: bom, mas se existem aflições cujas origens estão em encarnações anteriores, por que é que eu não me lembro delas? Pela lei de esquecimento. Em sua infinita bondade, Deus nos propicia a bênção do esquecimento, porque muito provavelmente nós não suportaríamos conviver com a culpa, com o remorso dos delitos que cometemos, dos desvios nos quais caímos, muitos deles cometidos inclusive com pessoas que atualmente não são muito queridas, não são caras. Então, para que não paralisemos a caminhada, Deus nos agracia com a bênção do esquecimento. Mas quer falemos das causas atuais das aflições, quer falemos das causas anteriores das aflições, as duas têm uma explicação em comum: a verdadeira causa e a causa mais profunda dos nossos sofrimentos. No Livro dos Espíritos, na questão 614, Kardec vai dizer que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Em outras palavras, nós sofremos ou causamos as nossas próprias aflições porque em algum momento da caminhada nos afastamos das leis de Deus. Mas podemos perguntar: como eu posso saber quais são as leis de Deus? Como eu posso conhecê-las? Sem dúvida estão todas descritas no Evangelho de Jesus. A própria vida de Jesus, os seus ensinos, é a síntese perfeita da explicação das leis de Deus. Então, se queremos de alguma forma nos aproximarmos das leis de Deus, precisamos começar a conhecer e nos esforçar mais para praticar os ensinos de Jesus. Então vamos entender um pouco mais sobre as causas anteriores e logo em seguida sobre as causas atuais das nossas aflições. No livro Plenitude, Joana de Ângeles nos diz que, em razão do passado delituoso ou mal sucedido, o espírito escolhe a natureza das provas ou expiações pelas quais passará. Então, no plano espiritual, antes de reencarnarmos, nós fazemos muitas vezes, com a ajuda de espíritos superiores, uma avaliação das nossas encarnações anteriores, identificando quais foram nossas quedas, nossos erros, e dali por diante, traçando um plano, um novo projeto encarnatório, no qual nós escolhemos a natureza das provas e das expiações que precisamos passar para ficar quites com a lei de Deus na nossa própria consciência. As provas, diz Joana de Ângeles, caracterizam-se como os desafios existenciais que o ser enfrentará como forma de aprendizado. Então são aqueles obstáculos, aqueles desafios existenciais que nós vamos enfrentando no cotidiano com o objetivo de superá-los, de aprender, de crescer com eles. Já as expiações, diz Joana de Ângeles, são sofrimentos de caráter mais severo
e que, se bem suportados, são também grandes alavancas para o progresso. As expiações são, portanto, aqueles sofrimentos mais severos, mas que, se nós formos trabalhando também para vivenciá-lo com brandura, com serenidade, com fé, podem certamente se tornar alavancas para o nosso progresso espiritual. Então vamos falar um pouco sobre as causas atuais das aflições, porque nem tudo se explica pela lei do karma, pela lei do causa e efeito de encarnações anteriores. Kardec diz que muitas das nossas aflições são causadas na presente encarnação, pelas escolhas que nós vamos realizando ao longo da nossa existência. Então ele diz, também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5: remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder do que o suportam. Então muitas das nossas aflições são causadas por nós na presente encarnação. Interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se no mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Certamente que com essa frase, com esse ensino, Kardec não deseja reforçar uma ideia de culpa, de culpabilização, mas sim a ideia de que nós somos responsáveis pelo nosso próprio caminho, pela construção das nossas dores ou da nossa felicidade, mostrando que se por um lado os nossos sofrimentos, as nossas aflições têm uma explicação, têm uma causa, baseada nas nossas próprias escolhas, nós podemos também, com base nessa mesma lei de causa e efeito, começar daqui por diante a semear outras coisas, fazer outras escolhas, mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e assim semear um futuro melhor. Então, depois desse primeiro momento, no qual nós analisamos a ideia de aflições e suas causas, com base naquela primeira fala de Jesus na parábola, nós vamos fazer o seguinte movimento. Nós vamos selecionar, ali no texto que eu acabei de ler, as aflições que Jesus vai listando, que aqueles supostos espíritos das sombras colocariam no caminho daquele servidor do bem. Nós já vimos que, na verdade, as causas das aflições são outras. Mas nós vamos selecionar essas aflições e mostrar também como, a cada momento, enfrentando essas aflições, aquele servidor do bem conseguiria dar uma resposta baseada no bom ânimo. Então, a primeira aflição, aqueles espíritos das sombras dizem: não poderíamos despojá-lo de todos os bens? E aquele servidor daria uma resposta de bom ânimo da seguinte forma: não, isto não. Para um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é a libertação. Encontraria, sim, 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Então, nessa primeira fala, nós vamos identificar as aflições de ordem material, as dificuldades de natureza financeira, de natureza patrimonial pelas quais nós passamos, e a resposta de bom ânimo daquele servo, que foi enxergar naquele momento de dificuldade material uma oportunidade de libertação. E a cada movimento desses, nós vamos pensar também como nós nos encaixamos nessas experiências, né? E se fôssemos nós, e se somos nós, aqueles que passam pelas aflições de natureza material, quais seriam ou quais são as nossas reações? Algumas perguntas. Quais são nossos bens? O que nós consideramos que são os nossos bens? Os nossos tesouros, como dizia Jesus: aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o nosso coração. Então, quais são os nossos bens? São nossos recursos financeiros, os nossos patrimônios, os nossos títulos? O que penso ou o que sinto quando perco um desses bens? Como reajo a situações desse tipo? Certamente que todos nós precisamos de condições materiais mínimas para viver de forma equilibrada do ponto de vista material, né?
Mas será que quando eu passo por situações desse tipo, eu procuro refletir o que essas privações me permitem aprender? O que eu posso aprender com isso? Como eu posso crescer com isso? O que eu considero como sendo minha verdadeira propriedade? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, ou melhor, Não Servir a Deus e a Mamon, o Espírito Pascal tem uma psicografia intitulada Verdadeira Propriedade, na qual ele vai dizer que os nossos verdadeiros patrimônios, as nossas verdadeiras propriedades, são os conhecimentos que nós adquirimos e o bom uso que nós fazemos desses conhecimentos, é claro, bem como as virtudes morais que também nós construímos. Bem, então em seguida vamos para a próxima aflição. Então aqueles espíritos das sombras colocam como uma possível aflição: vamos castigar-lhe a família, dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos a encher de opróbrio, que é desonra, e ingratidão. E a resposta de bom ânimo daquele servidor: não vê-se que desse modo se integraria facilmente com a família total, que é a multidão? Então, nesse momento, nós vamos enxergar as aflições de natureza familiar, as dificuldades da convivência em família. É uma aflição, certamente, e não raro, a que mais nos fere o coração, porque as dificuldades vividas com entes queridos, muitas vezes, é uma prova dolorosa. Mas aquele servidor viria, em situações desse tipo, oportunidade de aprender a exercitar o amor universal. Mas e nós, pensando um pouco sobre nós, como reagimos quando um ente querido passa por problemas? É um tipo de dificuldade familiar. Uma pessoa que nós amamos está passando por dificuldade. Como nós reagimos? Entramos em desespero? Ou procuramos manter a serenidade, a fé, para auxiliar com equilíbrio? Como reagimos quando enfrentamos acusações e críticas no lar? Um familiar, um ente querido nos acusa, nos critica. Como eu reajo àquilo? Como eu me sinto diante daquelas acusações, diante daquelas críticas? Como, de um modo geral, eu lido com críticas? Nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com críticas em função do nosso orgulho. Nós melindramos com muita facilidade. Mesmo que muitas vezes aquelas críticas de entes queridos sejam pertinentes, muitas das quais têm o objetivo de nos auxiliar. Então, diz Emmanuel no livro Calma, vamos analisar com calma, com paciência as críticas, refletir se aquela crítica tem fundamento, se ela me ajuda, se ela contribui para o meu crescimento, porque se tiver, não tem por que eu me melindrar. Ou pior, será que sou eu aquele que dentro do lar vigio, fiscalizo as ações alheias, com o objetivo de ficar identificando os defeitos de um familiar? Será que sou eu aquele que causa essas rixas, essas desavenças familiares? Porque se for, quem tem que mudar as atitudes sou eu. Em seguida, a próxima aflição é a seguinte: será talvez conveniente lhe flagelemos o corpo, crivá-lo-emos de feridas e aflições? E a resposta do bom ânimo daquele servidor seria: nada disso. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Ou seja, mediante a aflição da enfermidade, aquele servidor saberia encontrar confiança para vivenciar a dor com paciência e serenidade, inclusive servindo de exemplo para outros. Mas vamos pensar também sobre nós. Como reagimos quando passamos por alguma enfermidade? Eu me revolto? Fico impaciente? Fico com raiva? Desconto nos meus entes queridos, nas pessoas que cuidam de mim, essa minha revolta, essa minha raiva? Procuro afastá-los? Como eu entendo o conceito de saúde? Será que eu me preocupo apenas com a minha saúde física? Ou estou preocupado também, se é que assim podemos dizer, com a nossa saúde espiritual?
Ou eu acho que se meu corpo está bem, está tudo bem. Eu estou saudável. A Organização Mundial de Saúde tem uma definição de saúde mais ampla. Ela diz que saúde é o bem-estar físico, psíquico, emocional, social, em contexto amplo. Então, será que eu penso na minha saúde espiritual? Em cuidar da saúde dos meus pensamentos, da saúde das minhas emoções, a saúde das minhas relações? Ou será que eu cultivo emoções doentias, emoções perturbadoras, a mágoa, que é um dos grandes agentes de adoecimento, a culpa, remorso, que é também um agente de enfermidade, as ansiedades exacerbadas, as preocupações exacerbadas, as minhas relações? Eu cuido da saúde das minhas relações? Relações saudáveis, equilibradas? Ou são relações baseadas no ciúme, na posse, na desconfiança? Porque se forem, são também causas de adoecimento. Quais medidas adoto para preservar a minha saúde? Então eu estou procurando modificar os meus hábitos mentais, os meus hábitos emocionais, cultivar a oração sincera, fervorosa, o culto no lar que tanto nos auxilia. Enfim, algumas reflexões sobre esse tipo de aflição. Em seguida, temos mais uma aflição. Aquele espírito das sombras diz: movimentaremos contra ele a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros. Mas aquele servidor responderia com bom ânimo da seguinte forma: para quê? Transformar-se-ia num mártir, redentor de muitos, valer-se-á de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Então aqui nós vamos ver aquela aflição da calúnia, das ofensas, né? E ele respondeu a isso de bom ânimo também. Mas e nós? Como nós reagimos mediante as ofensas que vivemos, as calúnias que vivemos? Quando se trata, por exemplo, de uma ofensa de um vizinho. Quem aqui tem dificuldades na relação com os vizinhos, né? Em reunião de condomínio a gente costuma muito ver, né? Como a gente tem dificuldade de relacionar, de viver coletivamente. Como reagimos mediante a calúnia de um colega de trabalho? Aquilo me fere, me magoa, né? Ou eu procuro me recordar do ensinamento de Jesus: amai ao vosso inimigo, orai por aquele que vos persegue e calunia. Será que eu já procuro orar por aquele que me calunia, por aquele que me ofende? Pagar o mal com o bem? Será que eu já procuro fazer esse esforço? Ou pior, será que já fui eu o ofensor? Ou será que já fui eu o caluniador? Às vezes, num momento de cólera, num momento de fúria, falei alguma palavra impensada, ofendi. Ou então, chega até mim uma informação sobre determinada pessoa, não procuro averiguar e passo aquela informação para frente e depois descubro que era falsa. E se for eu, o ofensor ou o caluniador? Será que eu procuro me retratar? Procuro a pessoa para pedir desculpa? Poxa, aquele dia eu estava de cabeça quente, não estava pensando bem, te ofendi, gostaria de pedir que você me desculpe. Quando eu calunio, eu procuro consertar, voltar atrás e consertar aquela informação. Poxa, gente, um outro dia eu transmiti uma informação errada sobre determinada pessoa, eu gostaria de corrigir. Não é bem aquilo não, é outra coisa, eu peço desculpa também, né? Será que a gente procura retratar o erro que a gente comete com o outro, se reconciliar? Na próxima aflição, é dito assim: será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Então, a aflição da morte. E a resposta de bom ânimo daquele servidor: que dizes? A morte ser-lhe-ia a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. Então, ele não veria a morte como uma punição, e sim como uma oportunidade de voltar à pátria espiritual. E nós? Como reagimos mediante a morte de um ente querido? Certamente que a doutrina espírita não nos ensina a insensibilidade,
Nós sentimos saudade, ficamos tristes, dói. Mas será que nós já estamos procurando consolo, reconforto, a partir da certeza de que a vida continua e de que nós vamos nos reencontrar no futuro, na vida espiritual? Será que eu já consigo me esforçar para orar por um ente querido que já desencarnou? Será que eu evito pensar na morte? Como eu lido com a morte? Qual o significado da morte para mim? Será que eu penso que a morte é o fim? A morte é o fim dos meus sofrimentos. Acabou, fechei o olho, fui para o caixão, pronto. Eu tive um aluno que dizia isso. Trabalho com crianças. E numa aula, a gente conversando sobre um determinado assunto, um colega de sala perguntou: professor, o que acontece quando a gente morre? Eu fiquei, isso é justo, como é que eu ia responder aquele menino? E um outro colega da sala respondeu: não acontece nada. A gente fecha o olho, vai para o caixão e acabou. O menino de 8, 9 anos respondeu para o outro: mas será que é isso? A gente fecha o olho, vai para o caixão e acabou? Será que é isso mesmo? Que vem depois da morte? É claro que é perfeitamente desejável que nós tenhamos amor à vida. A vida é uma dádiva de Deus, é uma bênção de Deus para todos nós. Mas como eu lido com a morte? Joana de Ângeles nos fala da necessidade de uma educação para a morte, de ir refletindo que a vida continua, que a vida não se encerra com o falecimento do corpo físico, que a vida é continuidade. E será que eu já procuro me alimentar de fé e de esperança a partir da certeza de que a vida continua, de que a vida é eterna? Eu já procuro trabalhar isso? E a última aflição que aquele servidor passou, a única que ele não conseguiu superar com uma atitude de bom ânimo. Então aqueles gênios das trevas dizem: não sejas tolo, volta e dize àquele homem que ele é um zero na criação, que ele não passa de um mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça, e verás. Então é a aflição da falta de fé em si mesmo. Quando eu me acho um zero à esquerda, quando eu me acho nada, menor que um grão de areia, é essa aflição. Aquele homem não conseguiu superar a aflição, na parábola de Jesus, essa aflição específica, com uma atitude de bom ânimo. Mas Jesus responde e fala para os discípulos qual deveria ser o pensamento de bom ânimo que aquele servidor do bem deveria ter alimentado, deveria ter tido, para poder vencer aquela situação. Ele diz, certamente, que ele é pequeno, é pequenino, mas ele não soube entender que toda árvore frondosa, toda árvore grandiosa, começa como um broto frágil. Então, certamente, nós ainda somos pequenos, somos frágeis, temos dificuldade, debilidade, certamente. Mas temos também potenciais. Embora sejamos frágeis, um dia seremos como uma árvore frondosa, uma árvore grandiosa. Conseguiremos vencer as nossas dificuldades. Então, somos pequenos, é verdade, mas não somos nada. É diferente. Sou pequeno, mas sou filho de Deus, cheio de potenciais. E aí algumas perguntas sobre essa aflição. Como eu me sinto em relação às minhas próprias limitações? Será que eu já consigo reconhecer as minhas próprias limitações? Ou eu quero ser bom em tudo? Porque é impossível a gente ser bom em tudo, né? Mas será que eu já consigo lidar bem com as minhas limitações? Com aquilo que ainda eu não dou conta de fazer, ou com aquilo que eu não posso fazer, porque me prejudica? Ou eu espero ser um super-homem ou uma mulher maravilha, dar conta de tudo, carregar o mundo nas costas. Não dou conta, me sinto culpado e faço mal a mim mesmo. Bem, para caminhar um pouco, nós vamos ver que em quase todas essas aflições, com exceção da última, aquele personagem da parábola de Jesus não desanimou, pois ele viu em cada uma daquelas aflições uma oportunidade de crescimento. Ou seja, ele não trazia o bom ânimo como uma virtude pronta, e sim como uma virtude a se exercitar a cada vez que ele enfrentava uma dificuldade. Então, para nós também é assim.
O bom ânimo, a fé, a esperança, a coragem, são virtudes que nós adquirimos vivenciando oportunidades que nos dão condições de exercitar aquilo. Podemos nos perguntar, quando eu passo por uma situação um pouco difícil, que me desafia, o que eu posso aprender com essas situações difíceis que passo? Posso me tornar melhor com elas? Posso crescer com isso? Aprender com meus erros, me corrigir daqui para frente? Os mentores aqui da casa nos dizem assim que nós precisamos mudar a nossa forma de enxergar as aflições. Eles dizem, em vez de enxergar nelas problemas, vejam nelas oportunidades. Então, enxergar a aflição, a dificuldade como uma oportunidade de aprender, de melhorar e de crescer. O personagem da parábola de Jesus fez isso. Então, na penúria, ele viu a oportunidade de exercitar uma vida simples. Nas dificuldades familiares, com bom ânimo, ele viu a oportunidade de exercitar o amor. Na enfermidade, com bom ânimo, ele viu a oportunidade de exercitar a confiança e a resignação. Mediante a aflição da ofensa, a oportunidade, com bom ânimo, de exercitar o perdão. Mediante a morte, a oportunidade de exercitar o bom ânimo, entendendo que a esperança na vida espiritual deve sempre ser alimentada. Naquela última construção de pensamento da frase apresentada a nós por Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, o que Jesus estava querendo dizer com eu venci o mundo? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, quer dizer, à humanidade, para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é extremamente sintética: Jesus. Então Jesus estava nesse momento nos ensinando que Ele era o modelo e guia, e que se nós queremos também aprender a passar pelas nossas dificuldades, pelas nossas aflições com bom ânimo, com coragem, com resignação, devemos mirar no exemplo dele. Emmanuel afirma, no livro Doutrina e Escola, que Jesus, mais do que qualquer outro, teve mil oportunidades para desanimar, para desistir. Passou pelo menosprezo social, pela solidão, por incompreensões, perseguições, deserção dos familiares, traição de amigos, maledicências, ódios, violências. Teve muito mais motivos do que qualquer outro para desanimar. Emmanuel, porém, diz que em todas essas situações, Jesus demonstrou estar na terra não para vencer no mundo, não para obter glória, fama, sucesso, riquezas, não para vencer no mundo, mas para vencer o mundo em si mesmo. É diferente. É diferente vencer no mundo e vencer o mundo. Isso que Jesus veio ensinar. Mas podemos perguntar: como me basear nos exemplos de Jesus, se Ele é um Espírito tão evoluído, o modelo e guia da humanidade, o governador celeste, o Verbo divino? Como me moldar em Jesus? Como buscar Jesus como modelo e guia, se Ele é tão grande e eu sou tão pequenino? Dizemos às vezes: Jesus era Jesus, eu sou apenas eu. Mas será que é realmente tão difícil, tão inalcançável para nós tomarmos Jesus como nosso modelo e guia? Nós vamos ver que certamente nos exige esforço, nos exige trabalho, dedicação, mas que não é impossível. No livro O Espírito da Verdade, André Luiz nos traz uma mensagem belíssima intitulada Jesus e Você. Então nós vamos ler essa mensagem e vamos ver que para nós é possível sim ver Jesus como nosso modelo e guia em pequenos momentos da nossa caminhada cotidiana. Vejam, André Luiz diz: nosso mestre não se serviu de condições excepcionais no mundo para exaltar a luz da verdade e a bênção do amor.
Então Jesus não viveu condições excepcionais, não viveu uma vida de facilidades para ensinar tudo o que ensinou. Em razão disso, não aguarde renovação exterior na vida diária para ajudar. Então a gente não tem que esperar a mudança acontecer na vida externa para que depois a gente comece a fazer a nossa parte. A gente não precisa esperar as condições se tornarem favoráveis para que a gente comece a nossa caminhada. Diz André Luiz, comece imediatamente a própria sublimação. Podemos começar hoje, agora. Então vejam, ele vai nos dando alguns exemplos. Ele diz, Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Se você dispõe de um mínimo recurso, já possui mais do que ele. Jesus não tinha uma pedra. Se eu já tenho uma cama, um travesseiro, um lar, né, confortável, não passo a penúria que Jesus passou, já tenho um motivo, já tenho pelo menos um motivo. Já estou pelo menos em uma situação melhor do que Jesus esteve. Já tenho pelo menos um motivo para bom ânimo, para gratidão. Jesus, em seu tempo, não desfrutou qualquer expressão social. Ele era considerado verdadeiramente um Zé Ninguém, um filho de carpinteiro, menosprezado socialmente. Se você detém algum estudo ou título, está em situação privilegiada. Jesus não teve a oportunidade de ter expressão social, reconhecimento social. Se nós temos algum título ou alguma oportunidade de ser útil à sociedade na qual nós vivemos, nós já estamos em condições melhores que Jesus. Mais um motivo, 2 agora, para bom ânimo, para gratidão. Em seguida, André Luiz continua. Jesus esperou até os 30 anos para servir mais decisivamente. Então, ele começou o seu apostolado de forma mais ostensiva, seu mencionado, de forma mais ostensiva, junto à grande multidão, aos 30 anos. Se você é jovem e pode ser útil, usufrui magnífica oportunidade. No meu caso, de muitos aqui, jovens, 20, 25, 22, né? Mas se nós ainda estamos com forças, né, o suficiente, estamos melhores que Jesus, né? Ele começou aos 30 anos. Se nós podemos começar antes, já temos mais um motivo, agora são 3. De bom ânimo e de gratidão. Mas, a gente pensa, mas eu já não sou mais jovem, né? Já estou ali da metade para cima. Então, isso não serve para mim, né? Jesus, André Luiz pega a gente também, ele diz, olha, Jesus partiu aos 33 anos, né? A idade com que ele foi crucificado. Se você vive na idade amadurecida e dispõe do ensejo de auxiliar, agradeça ao alto, dando mais de si mesmo. Opa, já estou da metade da reta para cima. Não, mas Jesus só viveu até os 33, já estou melhor do que ele. Mais um motivo, agora são 4. São 4? São 3. Vixe, é muito, né, gente? A gente até perde a conta. A Valéria está atenta aqui, são 4. Já são 4 motivos de bom ânimo e gratidão. Oh, beleza. Jesus não contou com os familiares nas tarefas a que se propôs. Momento nenhum. Kardec diz que Maria, sua mãe, embora um grande espírito, nos primeiros momentos ainda não compreendia bem a tarefa de Jesus. Imagina o Messias, né? Claro que depois compreendeu. Mas ele era rejeitado pelos irmãos, os irmãos consanguíneos. Se você convive em paz no recinto doméstico, obtendo alguma cooperação em favor dos outros, bendiga sempre essa dádiva inestimável. Ixi, eu não tenho tanta paz no ambiente doméstico, não. Ok, mas tem um ente querido, um amigo com quem eu posso contar? Porque Jesus, no momento mais derradeiro, nem com os amigos contou. Se viu sozinho. Então, se eu tenho ainda algum colega, algum amigo, alguém que se importa comigo nos momentos difíceis, eu já estou, quinto motivo, melhor que Jesus. No sentido de ter condições melhores do que ele teve. Mais um motivo de bom ânimo e de gratidão. Jesus não encontrou ninguém que o amparasse no momento difícil. Se você recebe o apoio de alguém nos momentos críticos,
Saiba ser grato. Os momentos difíceis. Sou auxiliado por alguém? Tem alguém com quem eu posso contar? Porque Jesus não teve. Sexto motivo. Jesus nada pôde escrever. Se você consegue grafar pensamentos na expansão do bem, colabore sem tardança para a felicidade dos outros. Jesus tinha tanto trabalho o tempo todo, se via tão ocupado atendendo a multidão, ensinando oralmente, tradição oral era muito comum naquela época, não teve tempo para escrever. Outros grandes pensadores também não, Sócrates também não, outros grandes mestres da humanidade também não, os seus discípulos é quem escreviam. Mas se nós temos a mínima condição de mandar uma mensagem, WhatsApp hoje em dia facilita, né? Escrever uma mensagem positiva. Não sou bom com palavras. Algumas mensagens já vêm prontas, né? É só encaminhar. Receber a bola e passar para frente. Né? Mensagens positivas. Se eu posso grafar e encaminhar mensagens positivas para os outros, eu já tenho agora 7 motivos para considerar que eu estou em melhores condições do que Jesus esteve. O modelo e guia. Vemos assim, diz André Luiz, que a vida real nasce e evolui no Espírito eterno. Então, é uma atitude interior, é aquilo que nós decidimos por dentro, e não depende de aparências externas para projetar-se no rumo da perfeição. Então, só depende da nossa vontade, da nossa decisão, das nossas escolhas. Jesus segue à frente de nós. Se você deseja acertar, basta apenas segui-lo. Basta apenas segui-lo. E nós vemos que é possível. Sigamos-lo, pois. A mensagem de André Luiz. Então nós temos muitos motivos. É claro que nós vivemos ainda aflições, dificuldades. É claro que muitas vezes essas aflições e dificuldades deixam um sabor amargo. Mas é também verdade que nós podemos, através da fé, da esperança e do bom ânimo, passar por essas situações, aprendendo com elas, semeando bem, para no futuro mudar esse panorama. Então, só para finalizar, Spitlins tem um site, um desenhista espírita, um artista espírita, eu confesso que agora eu me esqueci o nome dele, não sei se alguém me conhece, mas é um site de tirinhas espíritas, aprender espiritismo com alegria. Então, o primeiro personagem está com uma cara de desalentado, de triste, afeição, né? Caído. E o outro todo expansivo. Feliz ano novo. E o outro diz: por quê? São doenças, contas a pagar, violência. Pessimismo, como quer dizer, nossa, está tudo indo de mal a pior. A coisa está feia. E o outro responde: tudo isso faz parte da nossa evolução. É como Jesus dizendo: no mundo vão ter aflições, né? Faz parte da nossa caminhada. Jesus disse: mas tem de bom ânimo. E aquele rapazinho ele disse: mas enfrentar esses problemas com confiança e fé é bem melhor, não acha? Os problemas não vão sumindo das nossas vidas, as dificuldades vão continuar aparecendo. A gente pode escolher como quer passar por elas, né? Como aquele primeiro personagem ali, com desânimo, com pessimismo, ou como aquele segundo ali, procurando trabalhar a fé, a alegria, o bom ânimo. Bom, um bom dia de tratamento para todos nós, um bom dia de aprendizado, e que possamos encontrar nesse dia e em todos os outros motivos para o bom ânimo.